Olá, amigos. Sou Claudete Moura. Estamos estudando o Livro dos Espíritos e agora, continuando hoje, na segunda parte, no capítulo 1 ainda, no item 2, onde fala das provas da existência de Deus. E a questão número 4, que Kardec propõe aos espíritos, é a seguinte: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Foi bem categórico. Deus existe. Onde que a gente pode encontrar essa prova dessa existência? E a resposta dos espíritos: em um axioma que aplicais em vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo, o que não é a obra dos homens, e vossa razão vos responderá. Então, os espíritos, eles foram bem sucintos e eles colocaram, então, esse axioma é uma afirmação que a ciência aplica para depois ela comprovar que não há efeito sem causa. Tudo que acontece na nossa vida tem um motivo, tem uma causa. Quando eu comecei a estudar a doutrina em O Livro dos Espíritos, eu falava, meu Deus, isso não é efeito sem causa, como é que é? Eu não entendia muito bem. Depois que a gente começa, então, a se inteirar do assunto, daí a gente vai vendo, através dos exemplos, através da didática, da pedagogia que Kardec aplicou, que realmente tudo que acontece tem um motivo, tem uma causa. Tudo que acontece é efeito. Existe um motivo, que é a causa. Então ele fala: procurai a causa de tudo que não é a obra dos homens. Procure ver tudo que não foi feito pelo homem. O céu, o mar, as estrelas, a terra e tantas coisas, a natureza. E daí ele fala: vossa razão vos responderá. Se não foi feito pelos homens, tudo que não foi feito pelos homens tem que ter sido feito por algo, por alguém. Ou seja, tem que ter uma causa. E Kardec, então, faz um comentário dessa questão seguinte: para crer em Deus, basta olhar as obras da criação. Gente, quando a gente olha um céu estrelado, quando a gente olha um pôr do sol, quando a gente vê aquele verde da natureza, das matas, não é possível que eu não acredite que seja uma inteligência maior que fez tudo isso. O universo existe, Kardec diz. Há, portanto, uma causa. Quem que fez o universo? Ele está aí, provando que ele existe. Há, portanto, uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa. E dizer que o nada pode fazer alguma coisa. Se eu não acreditar na existência de Deus e que Deus é a causa primeira de todas as coisas, como é que eu vou dizer quem que fez então tudo isso? Foi o nada? Surgiu geração espontânea? Surgiu assim? Será que é possível isso? O nada existe? E na próxima questão, Kardec fala, ainda continuando sobre isso, que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens possuem em si da existência de Deus.
qual é a consequência que se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens possuem em si mesmos da existência de Deus? Porque todos nós possuímos em nós mesmos, intuitivamente, né, que Deus existe. Porque Ele existe em nós. Ele está dentro de nós. Por isso que nós temos essa intuição. E a essa questão que Kardec pergunta, que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens possuem em si da existência de Deus? Os espíritos simplesmente respondem que Deus existe. Se existe esse sentimento intuitivo dentro dos homens, é porque Deus existe. Pois de onde lhe viria esse sentimento se ele não repousasse em algo? De onde viria? Então a conclusão é que Deus existe. É ainda uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. Vocês já viram quantas vezes os espíritos responderam isso? Que não há efeito sem causa? Que tudo tem um motivo? Vamos lá para o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, causas anteriores às nossas aflições. Tem causas anteriores e tem causas atuais. Mas para alguma coisa sempre existem causas. É isso que os espíritos falam, sem parar. Nada acontece sem que haja uma causa. E quando nós entendemos isso, nós ficamos muito mais maleáveis ao entendimento e à aceitação das coisas que acontecem na nossa vida. Porque eu penso, se eu estou passando por essa situação, para começar, eu nunca devo pensar que eu estou passando por um castigo, mas é um aprendizado. Porque depois de uma situação difícil, resolvida, eu sempre saio com experiência. Essa experiência vai me servir no futuro para outras situações análogas. Então, eu tenho mais aceitação. Se isso está acontecendo na minha vida, existe um motivo para isso acontecer. Se esse motivo não está aqui presente, eu não consigo entender agora qual é, mas ele deve haver. Então, ele está em algum lugar que eu não conheço, mas ele existe. Isso torna muito mais fácil o nosso entendimento. Isso torna muito menor o nosso sofrimento. Quando Jesus fala para os discípulos, até quando terei que vos sofrer? Ele não estava querendo dizer sofrimento como nós entendemos, de dor, de aflição. Ele estava querendo dizer de estar junto, passando pela mesma situação. Então, nós poderemos passar pelas situações sem grandes dores, porque o entendimento vai fazer com que a gente saiba que existe uma causa para tudo aquilo que está acontecendo. E na questão número 6, Kardec pergunta o seguinte: o sentimento íntimo que temos em nós da existência de Deus não seria fruto da educação e produto de ideias adquiridas? Tá bom, na pergunta anterior, ele perguntou a consequência desse sentimento intuitivo que todos os homens têm a respeito da existência de Deus.
E daí ele fala assim, mas esse sentimento íntimo que nós temos da existência de Deus, não seria fruto da educação? Não seria porque nos ensinaram desde pequeno que existe um Deus? Então, nós teríamos isso? E seria, então, um produto de ideias adquiridas, de coisas que passaram para nós? Poderia ser isso? Kardec pergunta. Seria fruto da educação ou de ideias adquiridas, esse sentimento íntimo que nós temos da existência de Deus? Os espíritos respondem: se fosse isso, como os primitivos teriam esse sentimento? Aqueles homens antigos que ninguém passou nada para eles pela educação, que não tiveram nenhuma ideia adquirida de nada, porque eles eram os pioneiros. De onde veio isso? É isso que os espíritos falam. Se fosse assim, produto da educação ou de ideias adquiridas, como os primitivos teriam esse sentimento? E todos, desde o começo da humanidade, desde que se estuda as raças humanas na Terra, se vê esse sentimento íntimo da existência de Deus em todos, manifestada de acordo com aquilo que eles podiam, que eles tinham condições de manifestar. E Kardec faz, então, um comentário a essa questão. Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse somente produto de um ensinamento, não seria universal. No mundo todo, no universo inteiro, todas as raças, todos os homens, em todos os lugares do universo, têm esse sentimento íntimo da existência de Deus. Se fosse um produto de um ensinamento de um determinado local, não seria, então, universal e não existiria como as noções da ciência, senão naqueles que houvessem recebido esse ensinamento. Quem recebe o ensinamento da ciência vai, então, pautando-se pelos conhecimentos que recebeu da ciência. Mas se ele não recebeu conhecimento nenhum da ciência, como é que ele vai saber? Agora, esse sentimento íntimo que todos temos da existência de Deus, desde os primórdios dos tempos, é uma coisa que é inata na pessoa. É inata. Esse sentimento íntimo prova essa existência de Deus. Prova da existência de Deus dentro de nós. Porque nós somos uma mônada de Deus, que desprendeu de Deus. Então, nós temos algo de divino em nós. É por isso que temos esse sentimento. Né? Herculano Pires, no seu livro excelente, chamado Concepção Existencial de Deus. É um livro um tanto difícil, porque é filosófico, mistura muita ciência e filosofia, mas nos dá um conhecimento muito grande nessa parte, e ele fala da prova existencial de Deus. Então, ele fala que a prova existencial de Deus decorre naturalmente de 3 fatos que são incontestáveis. Não dá para a gente contestar esses fatos. Primeiro fato, a existência da ideia de Deus no homem, manifestando-se universalmente na lei de adoração, que levou todos os povos em todos os tempos à adoração de um poder supremo. Chamasse como chamasse, da maneira que eles podiam, que eles tinham condições de fazer, mas em todos os tempos, olha, universalmente,
se manifestou essa ideia de Deus no homem através na lei de adoração. Sempre idolatraram um ser supremo, um poder supremo. Por isso que ele fala que a prova existencial de Deus decorre desses fatos que são incontestáveis. Um é a existência da ideia de Deus no homem, que se manifestou sempre na lei de adoração, e todos os povos, em todos os tempos, adoraram um poder superior. Então, é uma comprovação da existência de Deus. Segundo, que Herculano Pires fala que é incontestável, a inteligência da estrutura total da natureza, em seus mínimos detalhes, que nos revela a imanência cósmica de um poder inteligente. Como que nós podemos achar que a natureza se sustenta, se fez por nada? Então, vejam bem, essa inteligência da estrutura total da natureza, e ele fala em seus mínimos detalhes, desde a coisinha menor que existe na natureza até na maior, que nos revela a imanência cósmica de um poder inteligente. Ali só pode ter um poder inteligente atuando. E o terceiro fato que ele fala que é incontestável, que prova a existência de Deus, é a lei de causa e efeito. Olha novamente aí. A lei de causa e efeito, que nos mostra a impossibilidade de efeitos inteligentes sem uma causa inteligente. Foi o que Kardec provou quando ele foi olhar, tomar conhecimento das mesas girantes, dos objetos que se comoviam, das primeiras escritas que vieram. E ele percebeu que por trás daquilo existia uma inteligência para fazer aquilo. Então, essa lei de causa e efeito, que é a mesma da ação e reação, que nós conhecemos também, mostra que não existe efeitos inteligentes que não tenham uma causa inteligente. Uma comunicação de espíritos prova que por trás daquela comunicação, por intermédio daquele médium, existe uma inteligência se manifestando. Então, ele fala que Deus é, assim, a essência da existência humana. Fabulosa esta palavra de Herculano Pires a respeito desses três fatos incontestáveis. Não dá para contestar, dá para contestar a ideia de Deus no homem, que sempre se manifestou desde os tempos primeiros. Dá para contestar a inteligência da estrutura da natureza, em seus mínimos detalhes, que existe ali sempre uma imanência cósmica de um poder inteligente. Não dá para contestar. E essa lei de causa e efeito, que nos mostra que é impossível um efeito inteligente que não tem uma causa inteligente. Está provado aí. Para nós, pelo menos, que estudamos, que queremos entender, que queremos conhecer cada vez mais, né? Continuando na questão número 7, Kardec perguntou: poder-se encontrar a causa primária da formação das coisas nas propriedades íntimas da matéria? Olha agora como ele vai viajando já, porque nós estamos falando a causa primária da formação das coisas.
Deus é a causa primeira, né, de todas as coisas. Então, ele está falando, na formação das coisas existe uma causa ali, primária, que começou nessa formação, né? Será que nas propriedades íntimas da matéria, a matéria tem propriedades íntimas que nós não conhecemos? Será que as causas estão ali? E olha o que os espíritos falam. Mas então, qual seria a causa dessas propriedades? Se existem essas propriedades são um efeito. Vem dessa causa, que nós não sabemos qual é. Mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É preciso sempre uma causa primária. É preciso existir uma causa para poder, então, ter o efeito. Kardec faz um comentário seguinte: atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa. Estou vendo só aquilo ali, eu já acho que a causa daquilo é o que eu estou vendo. Não é isso, né? Pois as propriedades são, elas mesmas, um efeito. As propriedades já são um efeito que deve ter uma causa, que não sabemos qual é. E que nós, estudando física, química, biologia, nós vamos chegando cada vez mais perto. Mas ainda não sabemos totalmente. E na questão número 8, Kardec fala: que pensar da opinião que atribui a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou seja, ao acaso. Ou seja, tem uma combinação ali dentro da matéria, por ela mesma, né? Um acaso que está fazendo isso, e daí a formação primária é isso. Olha o que os espíritos falam. Outro absurdo. Que homem de bom senso pode olhar o acaso como um ser inteligente? Além disso, o que é o acaso? Nada. Dizem que quando Deus não quer pôr a sua assinatura, ele escreve acaso. Ou seja, é sempre ele. Então, veja bem, o que é o acaso? É o nada. E o nada existe? Kardec fala o seguinte: a harmonia que regula os mecanismos do universo revela as combinações e os desígnios determinados e, por isso mesmo, revela um poder inteligente. Eu vou ler novamente esse pedaço e eu aconselho que vocês que assistem o programa, pegam o Livro dos Espíritos, leem novamente. Se não entenderam, assiste novamente o programa, porque eu sei que no começo é um pouco difícil esse entendimento. Eu sei porque eu já passei por isso também. Então, a harmonia que regula os mecanismos do universo revela as combinações e os desígnios determinados e, por isso mesmo, revela um poder inteligente. Então, tudo ali mostra um poder inteligente. A harmonia do universo, as combinações, tudo o que acontece ali. Atribuir a formação primária ao acaso seria uma insensatez, pois o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. O acaso tem inteligência? Se são combinações fortuitas, acontece assim, sem nenhuma ordem, sem nenhuma lei, sem nenhuma regência? Não, não é possível. Um acaso inteligente não seria mais o acaso.
Acaso inteligente não existe, né? Não seria mais o acaso, seria então um poder inteligente. Então é para a gente pensar, para a gente entender melhor todas as coisas, os mecanismos que regem a nossa vida. Tudo isso nós estamos estudando, e os espíritos trouxeram, e Kardec se esforçou ao máximo, para nos trazer o conceito da existência de Deus, que é um conceito difícil de ser colocado, não é fácil. Apesar dele estar no nosso íntimo, no nosso sentimento íntimo. Mas sabe como que é o ser humano? Ele gosta de contestar, mesmo ele tendo esse sentimento íntimo, essa intuição, ele gosta de causar polêmicas, ele gosta de negar as coisas, ele quer que alguém dê uma explicação muito mais clara do que é possível. E tem que utilizar a razão para isso. Voltando lá no livro de Herculano Pires, Concepção Existencial de Deus, ele fala o seguinte: 3 princípios fundamentais da consciência humana, bem visíveis em suas manifestações no plano social. Ele vai nos falar de 3 princípios da consciência humana que nós podemos ver manifestados na nossa sociedade. Quais serão eles? A ideia de Deus no homem, como nós já vimos. Esse é um princípio fundamental da consciência humana e ele é manifestado na sociedade, porque essa ideia de Deus no homem se manifesta na sociedade, através da sua adoração, através da sua oração, através da sua conduta. O seu anseio de transcendência, ele tem necessidade de saber mais, o que vem depois, o que transcende tudo isso. Existe essa necessidade em nós. E o desejo natural do bem. Todos nós temos o desejo natural do bem. Se ainda fazemos o mal, é pelas nossas imperfeições. Mas esse desejo natural do bem é do próprio Espírito, que o Espírito é amor, e o amor é voltado sempre para o bem. Só que nós temos aí vários envoltórios que nos prejudicam, que nos fazem que desenvolvamos essas negatividades, como orgulho, paixões exageradas, egoísmo e tantas outras coisas que a gente está cansado de falar dentro da doutrina espírita. Nesse desejo natural do bem, nós encontramos o sentimento de afetividade, que todo mundo tem. Pode estar até camuflado dentro da pessoa. A pessoa não quer dar o braço a torcer. Ele acha, não, se eu me mostrar muito afetivo, eu vou me dar mal, porque eu já fiz isso, não foi bom para mim. Então, uma é essa aí. O amor pelos semelhantes, que se traduz no princípio de fraternidade universal. Isso nós temos dentro de nós. O amor pelos nossos semelhantes, que se traduz nesse princípio da fraternidade universal. Então, vejam bem, nesse desejo natural do bem, que são princípios que estão na nossa consciência humana, nós temos sentimentos de afetividade, nós temos amor pelos semelhantes, que se traduz nesse princípio da fraternidade universal. E por que nós não aplicamos tudo isso, se nós temos isso dentro de nós, da nossa consciência? Porque ainda estamos caminhando, passo a passo, devagar, para esta evolução.
Nosso tempo hoje já está esgotado. Então, nós continuaremos nesse mesmo assunto no próximo programa. Que Jesus nos dê muita força, muita coragem, muita paz. Claudete Moura, para o divulgar.net.